E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje, a pedido de uma aluna minha que está estudando para a OBA, né, para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, vou trazer um vídeo que eu estava enrolando há bastante tempo aí, para trazer, que é sobre as leis de Kepler. Eu vou falar um pouco da história, porque a história do Kepler é bem interessante, né? Mas aí vou para a parte que importa e vou tentar não enrolar tanto, né? Apesar de eu ter aí um script gigantesco, né? Sobre o. Vai bugar tudo, né? Um script gigantesco aí sobre o Kepler e o Tycho. Eu vou só falar assim o básico da história, porque são personagens muito interessantes, né? Então, até fiz um short que eu postei essa semana sobre o Tycho, que foi o cara que, o observador, né, astronômico, que forneceu os dados que o Kepler usou para encontrar as leis das órbitas dos planetas, que o cara era o Tony Stark do século XVI, né? Que tinha uma ilha gigante, só dele, com as máquinas mais picas, assim, da época, né? Então, e tinha a ponta do nariz supostamente de ouro, que ele perdeu a ponta do nariz num duelo, uma briga com o primo dele sobre uma equação de matemática, né? Então aí, personagem inusitadíssimo. E o Kepler não fica muito atrás em termos de ser inusitado, né? Então o Kepler nasceu de uma família pobre, mesmo sendo um dos cientistas mais importantes. Ele morreu pobre, porque não pagaram para ele o que deviam, porque estavam tendo várias guerras, né? Ele ficou sem verba para a ciência, então algumas coisas acabam que nunca vão mudar, né? Ciência sempre fica por último e guerra sempre fica em primeiro no orçamento dos países. E o pai do Kepler era mercenário, a mãe do Kepler foi acusada de bruxaria, o Kepler, inclusive, né, tentou defender ela judicialmente, não lembro se conseguiu ou se não conseguiu, vou ficar devendo essa informação. E o Kepler era o louco dos signos, ele era fissurado por astrologia, né? Um professor não me disse, também não sei muito bem a procedência, né? Mas parece que o Kepler, no início, antes de se destacar como um grande matemático, ele pagava a faculdade dele vendendo horóscopo para os coleguinhas, né? Então ele era literalmente um louco do signo. E isso é muito importante para as descobertas, né? Que o Kepler fez aí na área da astronomia, que estão relacionadas à órbita dos planetas. Então, por que isso é importante? O Kepler, ele queria inicialmente estudar teologia. Ele era muito religioso e acreditava muito assim no equilíbrio cósmico, que Deus era uma harmonioso, que tudo que Deus criava tinha harmonia, né? E ele tentou na ciência dele trabalhar com essa harmonia. Então, ele procurava harmonia com matemática, geometria, música e astronomia. Ele tentou juntar essas quatro coisas e encontrar essa harmonia no universo, né? Então, o que aconteceu? O Kepler se mostrou um excelente matemático, um dos melhores matemáticos do seu tempo. Aí o Tycho, que era esse grande observador, chamou ele para ser o seu assistente, certo? Só que a relação dos dois foi absurdamente horrorosa, porque o Tycho, ele era geocentrista, né? O Tycho tinha um formato, um modelo que ele criou, que foi o último modelo astronômico antes aí do heliocentrismo, do Copérnico dominar, né? Então, o Tycho, como tinha dado muito bons observacionais, ele não podia negar que os planetas orbitavam o Sol. Só que ele não conseguia, né, aceitar a Terra não ser do central. Então, o que o Tycho fez? Ele fez um modelo que a Terra estava parada no centro e o Sol rodava junto com os planetas em volta da Terra. E os planetas rodavam em volta do Sol e o Sol estava rodando em volta da Terra, certo? E matematicamente, esse modelo dá certo por causa da questão do referencial. No nosso referencial, nós estamos parados e o Sol está rodando e os planetas rodam em volta do Sol. Então não é um modelo matematicamente ruim o do Tycho, certo? Mas, então, o Tycho não aceitava que o Sol era o centro do sistema solar e que a Terra era apenas um planeta como qualquer outro. Já
o Kepler, um dos motivos dele querer estudar isso é que ele se apaixonou pelo modelo do Copérnico e viu que matematicamente era muito bom, explicava muitos fenômenos da astronomia, certo? E aí eles começaram a tretar muito feio e o Kepler teve que literalmente esperar o Tycho morrer para ele poder fazer o trabalho dele. Então, só quando o Tycho morreu que o Kepler foi ter acesso a todos os dados. E usando esses dados, né, de observação astronômica do Tycho, de décadas aí acumulando dados e posições de planetas, que ele encontrou as 3 leis de Kepler, né, que são referentes ao movimento planetário. Então, vamos finalmente aí para a parte que importa, que são as leis de Kepler, certo? Então, a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, que diz o quê? As órbitas dos planetas são elípticas, né? Onde o Sol ocupa um dos focos. Aí, professor, o que é uma elipse? Então, gente, da mesma forma que um quadrado é um tipo de retângulo, que a base e a altura são iguais, o círculo é um tipo de elipse, onde os dois focos estão no mesmo ponto, né? Então, ele fica um círculo, né? Fica aí um raio igual em todos os lados, né? Então, enquanto um quadrado, ao invés de ter base e altura, ele tem lado e lado, um círculo, ao invés de ter, né, semi-eixos, semi-diâmetros, ou 2 raios diferentes, ele tem um raio só para todos os lados, certo? E aí, como você desenha uma elipse? Você pega 2 pregos, finca eles, vão ser nos focos, pega um barbante, coloca ali nos preguinhos, põe uma caneta e faz um formato com esse barbante, você vai desenhar uma elipse, certo? Então, a primeira lei de Kepler diz só que as órbitas dos planetas são elipses e não círculos, como se pensava desde os gregos, né? E o Sol vai estar sempre em um dos focos dessas elipses, certo? O que levou ele a descobrir isso, que aí quebrar, né, esse paradigma que vinha desde os gregos, foi a órbita de Marte, né, que ela não podia ser um círculo, porque os dados do Tycho eram bons e não encaixavam um círculo ali. E antes disso, né, só um último detalhe histórico, o Kepler testou os sólidos platônicos, que eram negócios, umas figuras, né, tridimensionais, dos gregos. Então ele testou um negócio muito louco para descrever as órbitas dos planetas antes de chegar nas elipses, né? Bom, a segunda lei, ela é a lei das áreas, né? Então os planetas, a órbita dos planetas vai varrer áreas iguais em tempos iguais, né? Então você vê a equação, área 1 sobre tempo 1 igual a área 2 sobre tempo 2. Áreas iguais em tempos iguais. Se os ΔT forem iguais, o A1 e o A2 vão ser iguais, né? Na equação. Mas, gente, o que são essas áreas, né? Essas áreas, você traça, né, essas setas. De uma posição A do planeta até o Sol e de uma posição B do planeta até o Sol. Aí pega ali o arco, né, da circunferência nesse tempo, faz ali uma pizza, né, como se fosse um triângulo, e faz isso em tempos iguais para diferentes momentos. Aí, professor, como assim? Quando está mais longe, a área não fica maior? A distância fica maior. Só que o tempo também vai ficar maior. Porque, gente, quanto mais longe você está do Sol, menor a velocidade, né? Você vai ter uma atração gravitacional menor, a velocidade ela vai diminuir, certo? Então, a distância aumenta, só que a velocidade diminui. E aí vão ficar áreas iguais em tempos iguais, tá bom? Então, a segunda lei, áreas iguais em tempos iguais, certo? E, por último, a terceira lei de Kepler é a lei da harmonia, que essa lei eu tenho muita raiva. Que o Kepler, ele já tinha encontrado as 2 primeiras leis, puta feito da hora. Só que ele insistiu que tinha alguma harmonia secreta, oculta, muito louca. Ele passou aí 10 anos, depois que ele encontrou as 2 primeiras leis,
para encontrar a terceira lei. Ele falou, tem uma harmonia e eu vou achar. E, gente, não tem nenhuma obrigação de ter uma harmonia. E, por acaso, ele encontrou, certo? Essa harmonia não é perfeita, mas ela é muito aproximada, gente. Tem ali 5 casas decinais, né? 4 para 5 casas decinais de precisão, tá bom? Então, o que é essa lei do período ou da harmonia? Ele procurou alguma coisa ali que tivesse um padrão, né? Uma certa harmonia. E qual foi essa relação que ele encontrou? O período ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita ao cubo vai dar o mesmo valor, muito aproximadamente, para todos os planetas do sistema solar, certo? Então, eu não baixei para botar aqui no vídeo, mas eu vou deixar na descrição, tá? Ou no primeiro link aí do fixado dos comentários para quem quiser ver. Então, gente, a unidade você pode usar qual você quiser, mas a gente geralmente usa os valores da Terra para ficar mais fácil, né? Então, o período da Terra é um ano, leva um ano para a Terra dar uma volta, isso é um período, e o raio médio da Terra a gente considera de 1, a gente compara por proporção, né? Então, se o raio é 1,2 vezes o raio da Terra, você põe 1,2 na equação, aí fica mais fácil. Então, o período da Terra é um ano e o raio da Terra é um raio da Terra. 1 ao quadrado dividido por 1 ao cubo dá 1. Se você pegar o período dos outros planetas e o raio médio deles, né? Fazer 1 ao quadrado, o outro ao cubo e dividir, vai dar muito aproximadamente 1. Então, se você abrir a tabela que eu deixei o link, você vai ver que ou é 1, ou é 0,99999, ou é 0,99998, ou é 1,00001. Então, aí, 5 casas decinais de erro só. É um erro muito baixinho, né? Então, gente, Kepler ficou tacando ali aleatoriamente coisas até encontrar um padrão e por acaso encontrou, tá bom? Eu sou ateu, mas eu dou um ponto aí pros teístas, tá? Porque realmente é bizarro, tá? É uma coincidência aí, que nem o tamanho, né? Olhando o Sol e a Lua aqui da Terra é o mesmo tamanho. São aí coincidências que a gente tem de astronomia, tá bom? Que aí você vai usar teuzinho Konami, né? Mas enfim, então é isso, certo? O raio, gente, é o raio médio, né? Que você vai ter, o raio ele vai mudar, né? Porque é uma elipse, não é uma circunferência. Então tem um jeito aí de você pegar o raio médio da órbita, certo? Então, só para acabar, né? Vou recapitular uma última vez as 3 leis, que vocês gostam, né? Ser como se fosse uma criança aí explicando. Então, vou explicar de novo as 3 leis rapidamente e falar como são os exercícios que podem cair sobre esse assunto. Então, primeira lei. As órbitas dos planetas são elípticas e o Sol sempre ocupa um dos focos. Segunda lei. Os planetas em suas órbitas varrem áreas iguais em tempos iguais. Terceira lei. O período ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo das órbitas vai dar aproximadamente o mesmo valor para todos os planetas, certo? Então, como que isso é cobrado, geralmente? Geralmente, o que é cobrado é a terceira lei e eles perguntam: cientistas supostamente descobriram um planeta no sistema solar com raio tal e período tal. É possível? Ou ele segue a lei de Kepler? E aí você tem que fazer essa conta, né? Período ao quadrado sobre raio ao cubo, compara com o da Terra, né? Nas unidades que o exercício vai dar. E aí você vê se dá mais ou menos o mesmo valor que para a Terra, né? Aí se der, tá certo, bate com a lei de Kepler, se não, não bate com a lei de Kepler, tá bom? Ou áreas iguais e tempos iguais, é só dividir a área pelo tempo. Então, matematicamente, não é muito difícil, certo? Então, gente, essas são as leis de Kepler. É bem fácil,
não é muito cobrado no ensino médio, né? Cai mais nas Olimpíadas, aí pode acabar caindo, que é o intuito, né? Que a minha aluna aí pediu para eu gravar esse vídeo, certo? Então, espero ter ajudado, espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida podem perguntar nos comentários. Também podem pedir aí cenas de vídeo para eu gravar, que eu gravo, tá bom? Eu tô com bem mais tempo livre e me falta inspiração, né? Falando nesse tempo livre, eu tô fazendo corte, né? Para dar uma impulsionada aqui no canal. Vídeos aí entre 40 segundos, 1 minuto e meio com IA, né? Locução de IA. Falando detalhes interessantes aí da história, né, de cientistas importantes. Então, se você não viu, abre o canal, vai em short e vê aí. E aí eu criei também um TikTok, né? Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado também. Então, se você usa o Ticoteco, segue lá para ver alguma coisa importante, útil, né? E não só besteira, tá bom? Então é isso aí, meu vídeo vai aparecer aí na tela, se inscreve se não está inscrito, ativa o sininho e até a próxima!